Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Adorla Lima e estamos aqui com mais uma Dicas do Dodô no nosso canal LTC Limas Treinamento e Capacitação. E a dica de hoje é como utilizar a linguagem M. Linguagem M que vem de mashup, né? Que é uma mistura, né? Traduzindo para o português é mistura. Mas nós vamos fazer uma pequena introdução. Falamos um pouquinho na aula anterior da linguagem DAX, e como eu disse para vocês, linguagem é tudo aquilo que faz com que nós nos comuniquemos com algo ou alguém, né? No nosso caso, a gente precisa se comunicar com o Power Query, e a linguagem que ele vai entender é a linguagem M, né? Essa linguagem M, é bom que fique claro para vocês, que ela é uma linguagem sensitiva, ou seja, se a letra inicial da fórmula ou da função que a gente quer utilizar, ela for maiúscula, e nós digitarmos ela minúscula, o programa não vai reconhecer, ou seja, a linguagem informada não é conhecida pelo programa, tá? Diferente da linguagem DAX, que não é uma linguagem sensitiva e ela vai reconhecer tanto maiúsculo quanto minúsculo. Bom, antes de eu começar a aula, a gente fez essa introdução inicial e eu vou falar para vocês o seguinte: se vocês estão gostando da aula, estão gostando do nosso curso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem aquele like para que nós possamos contribuir, continuar contribuindo com o conhecimento e desenvolvimento de vocês dentro do Power BI. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Linguagem M. Primeira coisa que nós vamos fazer é entrar em transformar os dados para acessar o Power Query. Então a gente vem aqui, transformar dados, vai abrir a nossa página do Power Query. Lembrando que a gente está utilizando o painel que a gente vem criando desde o início das nossas aulas. E aqui dentro do Power Query, a gente vai começar a fazer algumas funções M para que vocês entendam como funciona. Bom, explicando um pouco aqui, relembrando a vocês do Power Query. No canto direito, eu tenho as etapas aplicadas, ou seja, a cada etapa que eu for avançando, ele cria uma nova linha, e para eu excluir essa etapa, basta clicar aqui no xizinho de exclusão. No canto esquerdo, eu tenho as minhas tabelas disponíveis, né? Então, aqui, como vocês podem ver, vendedor, vendas, e aquela outra tabela que a gente criou de medidas para inserir somente medidas nesta tabela. Então, ela está vazia porque não existe efetivamente dados para que nós consumamos, ok? Então, está aqui vendedor. A gente vai utilizar essa planilha como base para fazer uma função que é bem interessante. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu tenho o menu, né, do Power Query, e eu preciso efetivamente adicionar uma coluna. Eu vou adicionar uma coluna e vou colocar uma função dentro dessa coluna. Então eu chego aqui em coluna personalizada e vou efetivamente escrever o que eu preciso. Então eu vou colocar aqui coluna teste ling m. Então esse vai ser o nome da minha coluna. E aí eu tenho disponível aqui, né, as colunas já existentes, ID vendedor, nome, nascimento e loja. Eu vou usar uma função que ela vai pegar apenas, tá, o início do texto que está descrito ali. Então, o nome da coluna é text start, ou seja, eu vou selecionar essa coluna, text start, essa função, e vou selecionar a coluna que eu preciso. Então, no nome, vou dar 2 cliques e vou falar o seguinte: olha, eu só quero a primeira letra do início desta coluna, ou seja, das informações que estão lá. Então, se vocês repararem aqui, na coluna nome, eu tenho o nome dos vendedores e na função eu digo, eu quero o início do texto da coluna nome, apenas um dígito, ok? E vou dar o ok. E olha o que ele nos retorna. Exatamente a primeira letra de cada nome da minha coluna, ok? Agora vamos fazer uma modificação, vou colocar ele como texto, né? Porque isso aqui é informação de texto, isso é importante que nós façamos sempre.
para que o nosso Power BI reconheça que nessa coluna tem informação de texto. Outra função que eu posso utilizar aqui ainda é a função concatenar. E a função concatenar, ela funciona efetivamente exatamente como no Excel, com E comercial ou escrevendo efetivamente lá na DAX concatenate. Mas a gente está falando de linguagem M. Antes de eu prosseguir, percebam que aqui ele construiu duas etapas. Eu tinha aqui as colunas removidas e aqui ele constrói mais duas etapas. Personalização adicionada, que foi efetivamente a gente criar a coluna, né? E depois o tipo alterado, que foi alterar para o tipo texto. Então, vamos fazer a concatenação entre duas colunas. Então, a gente vai fazer entre a coluna teste e o ID do vendedor. Beleza? Então, mesma coisa, coluna personalizada. A gente vai escrever aqui no título da coluna junção barra concatenar, para vocês entenderem que aqui tem a função concatenar. E percebam, eu já tenho uma nova coluna aqui nas colunas disponíveis, que é a coluna teste. Então eu vou selecionar ela com 2 cliques, vou colocar um E comercial, vou colocar uma aspas, vou colocar uma hashtag, ou uma tralha, ou um jogo da velha, como vocês preferirem, mais um E comercial, e aí eu vou juntar com o ID vendedor, ok? Então, feito isso, vocês percebam que não existe erro de sintaxe, ou seja, o que é sintaxe? É a estrutura da fórmula, então não tem erro. Então eu dou OK. E olha o que acontece. J, que é efetivamente a coluna que eu pedi para concatenar, mais né, a hashtag, ou a tralha, ou o jogo da velha, o código de cada vendedor. Então, com isso, eu fiz a minha concatenação, ou seja, a minha junção de duas colunas. Também vou transformar isso aqui para texto. Reparem, mais uma etapa surgiu. Bom, para eu validar essas informações, para eu fazer com que essas informações sejam atualizadas, eu venho aqui nesse botão, fechar e aplicar, e essas informações, novas informações, vão aparecer disponíveis aqui na visão de relatório, na visão do Power BI do relatório. Então, quando nós entrarmos nas tabelas e clicarmos aqui em vendedor, vocês vão perceber o seguinte, olha, eu tenho duas novas colunas que surgiram a partir da construção que a gente fez no Power Query, porém, uma coisa vocês têm que prestar atenção é, toda vez que eu faço uma inserção com a linguagem DAX, a fórmula que eu utilizei, ela aparece aqui quando eu clico sobre a coluna. Já quando eu faço no Power Query, ou seja, por trás do programa, não aparece a informação, ou seja, você não consegue ver como foi construído. Para saber isso, tem que entrar no Power Query, conhecer um pouquinho da linguagem M e fazer as verificações necessárias. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma dica do Dodô. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.